Salve, salve, galera nerd! Nesse episódio aqui vamos abordar de uma forma geral. O conteúdo aqui é conteúdo de Enem, é conteúdo de vestibulares, mas ele também é uma advertência, mas no decorrer do vídeo a gente vai falar de forma mais adequada sobre isso. Mas o que que é? O que aparece de primeira aqui para nós, vamos falar o início, né, que é até a nossa thumbnail ali, já atrás de imagem de fundo, qual seria a ideia, mas a gente tem a figura, digamos assim, desse super humano aprimorado, vamos dizer assim, o surgimento do Capitão América. Ali vocês têm a imagem do primeiro HQ assim, e esse HQ ele foi utilizado, como vocês vão ver aqui na imagem assim, já no vestibular não, mas sim no Exame Nacional do Ensino Médio de 2012, uma questão, claro, de história, né, que envolvia ciências humanas, na verdade, né, em que aparece o Capitão América dando um supapo ali no Furer, né, na questão, e porque retrata também o surgimento desse personagem da Marvel aí, né, do Capitão América. Mas assim, ó, o Capitão América, né, pessoal que não, pessoal mais novo que não assistiu muito a questão de HQs, né, não ficou muita questão de leitura de HQs, mas sim os filmes. Tem a questão lá do primeiro Vingador, né, o primeiro Avengers lá, que é o Capitão América, e mostra bem a origem dele, né, como é que ele se tornou esse super, né, soldado, né, aprimorado. Isso usando um soro e mais a radiação, mas a questão do uso do soro, né, e esse soro, né, vamos dizer assim, o suco, né, que ele tomou, deu essas habilidades ao Capitão América. Mas uma das habilidades aí que entra assim, ó, porque isso aqui é interessante tanto para o professor, tanto para estudantes, né, para aprenderem alguma questão, mas envolvendo a questão qual é a função desse soro no organismo do Steve Rogers lá, que é o Capitão América. Na verdade, o soro ele melhora, né, entre as questões dele, ele melhora as funções metabólicas do Capitão América, melhora as funções metabólicas. Aí que é a grande jogada, porque isso aí é conteúdo de sala de aula. Quais são as principais funções metabólicas que nós, né, temos no nosso corpo? Assim, vamos pensar. Tem duas principais que a gente chama de anabolismo e catabolismo, né? Anabolismo é aquela síntese, né? Enquanto que o catabolismo é aquela degradação. Enquanto um constrói, o outro desmancha, vamos dizer assim. Então temos essas duas funções metabólicas principais, anabolismo e catabolismo. Anabolismo a gente pode ver assim, ó, quando a gente ganha massa muscular, né, esse aumento de peso, isso aí é anabolismo. Enquanto, por exemplo, quando a gente faz a digestão, né, a gente está degradando, a gente está fazendo um catabolismo, assim. Claro que eu gosto até mesmo de retomar esses aspectos aí, né? Porque vamos falar do anabolismo. Teve um vídeo anterior que eu falei ali do quadrinista que criou o Deadpool. Ele tem um traço muito característico, esse exagerado, que ele fez o Capitão América ali, né? Mas o que acontece? Nosso corpo precisa de energia, né? E numa forma geral. E o que acontece? Assim, a principal fonte de energia nossa são os açúcares e os carboidratos, né? E entrou, queimou, né? A segunda fonte nossa de energia, que é ela que a gente consegue reservar no nosso corpo, que são as gorduras, né? Os lipídios de uma forma geral. E por fim, se o corpo precisa manter seu gasto energético, ele não tem carboidratos, não tem gorduras, não tem lipídios para queimar, o que ele faz? Ele acaba tirando da nossa massa magra, que é a nossa, né, nossa musculatura, que são as proteínas, né? Então a gente pode também ter um catabolismo muscular, né? Uma perda muscular decorrente disso aí, né? Do corpo queimar as nossas proteínas. Mas aqui é só para a gente dar uma ilustrada, que aqui a gente pode usar tanto a figura do Capitão América para um uso na questão histórica ali, mas também na questão de ciências da natureza, quando a gente vai falar sobre essa questão que envolve, né, os principais, né, metabolismo que o corpo tem. Então a gente tem essas duas funções aí, anabolismo e catabolismo, só para o pessoal entender, uma de síntese, outra de degradação.
claro, isso aí tem que anotar porque cai em vestibular, cai em Enem. Agora, depois que a gente relembrou essas fontes nossas de energia aqui, tem uma questão bem interessante aqui, que é a questão relação hormônios e ganho de massa muscular, tá? Porque eu botei até algumas imagens ali, vamos retomar super-heróis, né? Esse exagero a nível monstruoso de musculatura, né? Põe a imagem do Hulk, põe a imagem do Venom, né? A gente tem esse exagero muscular e a gente tem a questão de relação dos hormônios. Um hormônio, quero colocar aí para vocês a testosterona, que é o principal hormônio masculino, porque ele dá as características sexuais, né, secundárias do homem, que envolve, né, o crescimento de barba, essa mudança da voz, essa maior musculatura, assim, são características provocadas pela testosterona. Mas tem que lembrar que a testosterona não é exclusivamente do homem, né? Mulheres também, né? É tanto masculino como feminino. O homem produz, né, a produção endógena dentro do corpo da testosterona, principalmente no homem dos testículos, enquanto das mulheres também elas produzem, né, pequena quantidade, né? O nível, né, de quantidade de testosterona masculina e feminina são bem diferentes. Do homem é bem mais alto, a mulher é uma questão mais diminuta. Mas o que acontece assim? Ambos os sexos, né, o homem produz um testículo, mulheres nos ovários, mas ambos os sexos produzem nas adrenais, né, ou suprarrenais, essas glândulas que ficam em cima dos nossos rins, né, que essas adrenais também, né, produzem um outro hormônio preparando para o ataque ou para a fuga ali, que é a adrenalina. Então a gente sabe que as adrenais também produzem, né, testosterona. Mas aqui essa é a nossa produção endógena, né, do organismo, né, para manter aquele funcionamento. Mas tem uma testosterona que eu gosto às vezes de comentar isso em sala de aula ali, que é a DHT, né, essa variante aí vamos falar em variante da testosterona, que durante a formação do embrião, sempre comento lá que quando, né, querem fazer a identificação do sexo do bebê, tu não pode fazer nas primeiras semanas, só a partir da 7ª, 8ª semana que tu consegue determinar, né, através da questão, né, das genitálias, né, a questão do sexo biológico ali. Daí tu tem aquela questão assim, ó, esse hormônio DHT ali, né, ali pela 7ª, 8ª semana, vou colocar uma imagem ali, ele vai, né, ser lançado e ele vai fazer essa diferenciação, né, da genitália, né? Aí vai ter a formação, digamos, do escroto, do pênis, né, no caso, ou no caso feminino, né, toda a formação nessa invaginação originando a vagina. De uma forma geral, a gente consegue, né, ter essa identificação a partir da 8ª, 10ª semana de uma forma mais precisa. Mas só para a gente entender como os hormônios também participam, né, dessa questão da diferenciação das genitálias. Mas vamos assim, ó, já falamos que a produção da testosterona, né, endógena, como eu falo, né, produção do próprio corpo, a gente tem normalmente, né, a gente vai perdendo a produção de testosterona, digamos assim, ela vai diminuindo e depois a gente vai falar sobre uma questão de reposição hormonal, mas assim, ó, no testículo a gente tem as células de Leydig que elas são, que vão acabar produzindo a testosteronas. E existe a concentração é nanogramas por decilitro de sangue, né? Então, quando se faz um exame, né, a referência dessa concentração é nessa medida aí, né, de nanogramas por decilitro de sangue. Mas assim, ó, vamos falar agora algo que é a obtenção da testosterona de forma exógena, de fora, né? E aqui, assim, ó, o objetivo não é dizer se certo ou errado, mas tudo tem que ter um controle de uma forma geral. Aqui eu estou falando mais da segurança do produto, né? E a questão, assim, ó, tudo tem que ser, digamos, com um acompanhamento médico de uma forma geral. Mas quando as pessoas optam, né, de uma forma exógena, né, da questão da testosterona, né, tem que lembrar que isso é um medicamento, é droga. Mas a gente tem aquilo que é permitido
controlado, né? Porque a gente tem uma agência nacional aqui de vigilância sanitária que cuida dessas questões de medicamento, né? E tem o Durateston, né? Que é um medicamento, né? De testosterona. O pessoal diz que é um blend, né? Quer dizer, é uma união de vários tipos, né? De testosterona que faz ele ter uma meia-vida mais longa, né? Ele é injetado ali. Aí vai aparecer uma imagem com, né, digamos, esse blend de testosterona e sem o Durateston. Só que assim, ó, ele é um medicamento, né, através de médico, tu vai lá, faz a consulta, vai fazer análise, né, do exame, ver se é testosterona, né, se existe ou não a necessidade. Na verdade, se tu tem a produção dentro daquilo que é referência normal, não vai botar nada no teu corpo, né? Até porque a gente vai falar num órgão aqui que é um verdadeiro órgão super-herói, né? Ele tem um super poder que é o, digamos assim, o poder fator de cura, né? Ele é quase um Wolverine, é quase um Deadpool, que é o nosso fígado, que é capaz de se regenerar. Só que ele elimina todas as toxinas do corpo, né? Então qualquer medicamento exógeno que a gente coloca é uma, né, é uma toxina dentro do nosso corpo e tu vai dar uma sobrecarga de trabalho para o nosso fígado. Vai ter consequências. Mas assim, ó, esses medicamentos que são permitidos, eles têm um controle maior, eles têm uma segurança na sua qualidade, né? Desde a sua produção, né? Então, e das matérias-primas ali, questões de higiene também nessa produção. E isso assim, ó, existe, o que acontece? Esse medicamento só vai ser indicado para quem, né, tem sintomas de hipogonadismo, né, tem uma produção muito baixa de testosterona, aí com acompanhamento médico, né, e aí sim vai fazer esse controle, né, e a ingesta disso aí. Só que, né, isso aí, né, é uma forma que o pessoal acaba usando, né, de forma para ganho massa muscular, porque uma característica da testosterona provoca esse ganho de massa muscular. E aqui logo eu vou chegar num ponto, né, que me fez criar esse vídeo aqui, mas na verdade o que é assim, ó, não estou discutindo aqui o resultado desses medicamentos, né? Estou falando da segurança, de qualidade, né, e quantidade dos produtos ali envolvidos, né, em controle. Enquanto existe, né, outros medicamentos, a gente sabe que veio muito a questão do uso veterinário lá como é que é, da trembolona. É só se tu for um minotauro, um centauro, um fauno aí, né, que o teu corpo esteja habilitado para isso, né? Mas são medicamentos, são anabolizantes, são esteras lá, que, né, são esteroides, na verdade, que vai provocar, né, um crescimento de massa muscular, mas tudo com consequências. E olha, é uso veterinário. Tá certo que dentro de uma classificação zoológica, aqui falando da classificação de Linneu, nós seres humanos somos animais, mas não é para uso humano, tá? E o que acontece? Esses anabolizantes muitas vezes eles são de mercado paralelo, de laboratórios clandestinos, algo bem Breaking Bad assim. Não sabemos a segurança que isso é feito. E o que acontece? Tem o tal do enantato, tá? Que é uma testosterona, né, injetada. Eu tenho um frasquinho aqui, já vou contar a história disso aqui, porque na verdade isso aqui tu não compra em farmácia, porque é mercado paralelo, então as pessoas acabam comprando aí pela internet, acabam recebendo. Só que isso aqui não tem um controle, digamos, da Anvisa, né? Não sabemos se realmente, né, as dosagens, a segurança que essa substância é feita, né? Mas o que acontece, né? Isso aí, tu tem os valores de referência, tu tá colocando, ele tem que ter uma meia-vida menor, se for constar, né? Se a gente for comparar com a Durateston ali. Só que o que me chama a atenção é isso aqui. O que acontece? Pessoas que acabam, né, academias, principalmente musculação, para ganho de massa muscular, acabam utilizando esse artifício. Nosso corpo gera o necessário para manter o nosso equilíbrio, tá? Então, digamos assim, ó, nossa produção de testosterona, né, se a gente tem uma alimentação correta, né, um sono adequado e outras situações assim, tu vai ter essa produção de testosterona. Não existe necessidade de tu botar algo mais, mas é aquela questão,
de se transformar, né, nesses monstros de super-heróis que a gente tem, assim, as pessoas acabam usando esses, digamos, medicamento é droga, tá? Tem que levar em consideração que é droga, e isso aqui até vicia, porque tu vai ter que fazer um uso contínuo, se quiser manter aquele, como diz o Rodrigo Góes lá, os Fecneri, né? Mas ele sempre salienta a questão lá, né, de stay nerd, né? Se manter, né, digamos, natural, os jovens de uma forma geral, ou vai pedir para uma ajuda divina manter um físico natural, mas assim, ó, evitar a questão desses usos aqui, porque tu vai sobrecarregar o teu fígado e vai ter consequências. Isso vai ter consequências, digamos assim, ó, um uso adequado com questões médicas, porque assim, o hipogonadismo, né, essa baixa produção de testosterona tem até um CID, né, E29.9, que seria uma disfunção testicular não especificada. Daí tem um CID, tem uma doença que está sendo tratada, né? É diferente de tu querer tomar um medicamento somente por uma questão estética, sem controle algum, achando que está fazendo algo muito certo, né? Só que, como eu digo, o que me chama a atenção é isso aqui. Todas as academias, elas têm essas mensagens, vou botar uma aqui. Claro, não vou botar a academia que é, mas é a academia que eu frequento, minha família frequenta de uma forma geral. E isso aqui foi encontrado no banheiro, né, no chuveiro, pelo meu filho, né? E o que isso aqui? Isso aqui leva a gurizada a achar que é até normal, né, usar o uso desse medicamento, né? Isso aqui é injetável, né? Só que assim, ó, começa pelo descarte de medicamento. Olha, todo medicamento ele tem um descarte correto para ser feito, tá? Até mesmo uma ampola depois de usada. O cara deixou, tá tudo bem, às vezes a gente esquece shampoo, pode esquecer sabonete, mas agora começar a esquecer inandato, né? Esse inandato de testosterona aqui. Tem algo bem interessante que mostra aqui, ó. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, é um esteroide anabolizante. A testosterona desempenha um papel fundamental no aumento da massa muscular aqui que o pessoal usa, né, no aumento da maturação dos ossos e crescimento de cabelo, pelos corporais. Pelos corporais não é na cabeça, tá, pessoal? Você pode ver que esse pessoal meio bombado, utilizando certas substâncias, tende a perder cabelo, né? Depois estão fazendo aí implante capilar, mas esse pessoal bombado aí, maior parte tudo careca, tá? Mas assim, ó, deixou isso aqui, às vezes leva a gurizada a pensar, não, é normal, se isso aqui se obtém no mercado paralelo, não tem um controle, digamos aqui, sanitário disso aqui. Isso aqui deveria ser descartado. Espero que tenha a pessoa, né, o maromba, colega de academia que tenha utilizado isso aqui, tenha feito o descarte correto da seringa, né? Mas não é legal deixar essas ideias aqui, né, para gurizada mais nova, assim, porque testosterona, pessoal, é hormônio, tudo a gente tem que ter um controle, assim. Como eu digo assim, ó, o sal demais faz mal, né? Sal de menos também faz mal. Então, né, existe o recomendado, assim, é 3 gramas de sal por dia é o suficiente, né? A gente precisa disso, né? Mas a questão assim, ó, uma alimentação saudável, um sono adequado, essa questão de praticar algum exercício, sabe? Tudo isso permite que tu mantenha os níveis hormonais, principalmente de testosterona, legal no teu corpo, sem necessidade de uma reposição. Deixando a reposição, num caso necessário, muito além lá, o homem a partir dos 60, 65 anos, talvez comece a necessidade de utilização disso aqui. Mas, digamos assim, vamos preservar o nosso fígado, né? E vamos, né, se manter naturais de uma forma geral. Mas isso aqui é interessante para o professor abordar em sala de aula. A questão do soro do super soldado, né, essas funções metabólicas como anabolismo e catabolismo, né, o que caracteriza um e outro, né, isso aí cai em vestibular, cai em prova de uma forma geral. Entender essas questões desses hormônios, né, principalmente esse da testosterona, que é um hormônio masculino característico, mas ele tem presença tanto no homem como na mulher. Na mulher está mais vinculada também à questão do libido, mas, né, em quantidades menores, né, a produção endógena, aonde que é produzido em ambos os sexos, né, também caracteriza aquela questão das adrenais. Já aproveita, já fala de outro hormônio lá que é a adrenalina, te preparando para atacar ou fugir.
né? E claro, pode falar dessa questão do medicamento, mas a questão sendo um medicamento que tem um uso indicado por médico, uma questão de necessidade, né? Se tu tem, né, um negócio, uma situação, né? Tu tem que chegar a uma dose fisiológica ali, né? Então, se a pessoa está diagnosticado, né, com hipogonadismo ali, né? Então chegar mais próximo da sua questão, né, da dose fisiológica do corpo, né? Até porque se tu injeta algo, o teu corpo fica pensando, não, eu não preciso produzir, né? Então ele vai ficar nessa dependência aí, né, dessa questão exógena aí. E é isso aí, pessoal, vamos, né, utilizar, digamos, características nerd aí que eu comentei com vocês, né, mas esse exagero, esse aumento de massa muscular de forma exagerada, sim, a gente sabe que não vem muito da né, coisa natural não, tá? A gente tem a genética que nos contribui, mas vamos se manter saudável, vamos buscar, como eu falei, alimentação, um sono adequado e mantenha sempre um exercício físico contínuo aí, tudo isso facilita e ajuda muito a nossa saúde, tá? E vamos evitar essas questões aqui. E fica a dica, tá, pessoal? Cuidem-se nessas questões de academia e essas questões de modelagem corporal usando esses anabolizantes. As consequências são bem complicadas, a gente já teve muitos casos aí de fatais, né? Então vamos se manter, como diz lá o Rodrigo Góes, ele critica muito os fake nerd, mas ele sempre diz que, né, stay nerd kids, então vamos se manter nisso aí, mantendo um corpo aesthetic, como ele fala, tranquilamente, naturalmente, tá? Até um próximo vídeo e boa sorte lá, quem vai fazer Enem, quem vai fazer vestibular, e olhe, dê uma olhada nas funções metabólicas, aproveita, já olha as funções químicas, né, dos esteroides, é uma função química ali, já vale dar uma relembrada nisso aí também, e até um próximo vídeo falando de nerdices, mas também falando de muita biologia. Um grande abraço e até mais!